À discussão. Eu recordo para quem nos acompanha em direto através da STV e da STV Notícias e também das redes sociais, podem enviar as vossas questões através de facebook.com/Mosef. Vamos talvez iniciar aqui por um dos temas centrais desta discussão, que é a mobilidade. É preciso impulsionar o aumento da produção e da produtividade agrícola. O engenheiro Francisco Pereira referia também que nesta questão de infraestruturas há sempre o dilema e é preciso enquadrar a resposta à demanda e o incentivo ao seu uso. Ora, em Moçambique temos aqui um desafio que é a demanda está no sentido este-oeste e o incentivo é preciso ser criado no sentido norte-sul. Engenheiro Atanásio Mugunha, como é que vamos resolver este dilema entre o valor económico das infraestruturas que está concentrado nesse sentido horizontal e a necessidade de desenvolvimento humano, onde existem lacunas mais no sentido norte-sul? Primeiro agradecer o convite, cumprimentar os presentes e os telespectadores. O sistema de transportes passa necessariamente por uma planificação eficiente, que muitas vezes é concebida a partir de planos de longo prazo, que é o plano diretor, passa pelo plano estratégico, o plano dos 5 anos, para o caso de Moçambique, e os planos anuais. E estes planos todos olham para o sistema de transporte como um todo. Olham para o sistema de transporte ferroviário, rodoviário, marítimo, fluvial, até o pedonal, numa perspectiva de haver complementaridade entre o sistema de transporte. Olhando para o caso de Moçambique, devemos olhar para a necessidade de transporte não apenas o rodoviário, mas também o transporte fluvial e o ferroviário, porque sabemos que a maior parte do transporte de bens é feito agora por via rodoviária, mas o necessário seria por via ferroviária para produtos de grande tonelagem e de grande volume, o marítimo também no sentido sul-norte, e teríamos o transporte rodoviário apenas para a distribuição, desde grandes distribuições, pequenas distribuições e também escoamento para os centros de produção e de consumo. Devemos olhar para o sistema de transportes de Moçambique, o sistema rodoviário de Moçambique, na perspectiva do que foi concebido, que é olhar para os eixos principais, no sentido sul-norte, obras em curso, e olhar também para o desenvolvimento no sentido costa para os países de Interland, também em desenvolvimento, e também, conforme dizia bem o senhor ministro e o engenheiro Francisco Pereira, olhar também para o desenvolvimento das rodovias que nos levam às zonas de produção, que são as zonas rurais. Portanto, o programa de estradas, neste momento, está voltado para estas 3 componentes e podemos ter como exemplo as obras em curso, as grandes obras já iniciadas em tempos idos, que incluíram a ponte Armando Emílio Guebuza no sentido norte-sul, nessa perspectiva de assegurar que o sentido norte-sul é ligado. E esta primeira abordagem do programa de estradas trouxe também consigo os portos de cabotagem, quando falamos do programa de estradas e portos de cabotagem, que era olhar nesta perspectiva. Portanto, o grande desafio é este: olhamos para a continuação do desenvolvimento do sistema de transporte, assim como estamos a fazer, mas, sobretudo, para a conservação. Falamos da conservação porque temos que ter em mente a manutenção de infraestruturas, a conservação, que é a boa utilização das infraestruturas. Não termos excesso de carga, não cortarmos as estradas quando elas... não cortarmos as estradas, quando conservamos as estradas, numa perspectiva de assegurar que o investimento feito nas estradas seja durável e seja proporcional ao gasto que foi, de certa forma, investido.
Muito obrigada, Engenheiro Mugunho. Senhor Engenheiro, eu imagino que para quem está envolvido neste setor e todos os dias tem que tomar decisões críticas, um dos grandes desafios deve ser identificar as prioridades. Há muito por fazer. Nós ouvimos também o Sr. Ministro referir que agora a situação das cheias, que foram mais de 8.000 quilómetros de estradas que ficaram intransitáveis, essa definição das prioridades deve ser, de facto, um dos grandes desafios e eu pergunto, quando pensamos em termos de acelerar o crescimento económico de uma forma inclusiva, que por sinal também coincide com a missão do Fórum OSEF, contribuir para esse processo, como é que o que é que vai ser priorizado, por exemplo, ao longo dos 5 anos? Nós temos exemplos, por exemplo, a ponte da Catembe, tem um orçamento orçado em centenas de milhões de dólares, se não me engano, em 725 milhões de dólares. Olhamos para o orçamento anual para a implementação do Programa Integrado do Setor de Estradas, que anda à volta do mesmo. Como é que se identificam as prioridades e quais são os projetos que vão ser prioritários nos próximos 5 anos? Os projetos de estradas são antecedidos de estudos e estudos que definem, de certa forma, o custo-benefício de cada uma das infraestruturas que se pretende investir. E na base disso, se vão mobilizando financiamentos, e que os financiamentos podem ser donativos, créditos, empréstimos, até das parcerias público-privadas, numa perspectiva de se olhar para o sistema de transportes como um todo. Porque sabemos que nos estudos estamos realizando, nem todas as estradas são passíveis de serem protejadas. De tal forma, não podem ser privatizadas, a sua gestão não pode ser totalmente privatizada. Portanto, os investimentos vão para o que está definido na política de estradas, que é a ligação norte-sul e também a criação de vias alternativas, e também as vias do interior para o exterior, naturalmente olhando para aquelas que, sendo realizadas, irão dinamizar o maior desenvolvimento do país. O Estado não conta com ele próprio, apenas ele próprio, conta também com as parcerias público-privadas, socorrendo-se e convidando os privados a se juntarem ao setor, particularmente para aquelas estradas em que sabemos que pode ser introduzido o sistema de portagens e a portagem pode ser um negócio, naturalmente um negócio bom para o Estado, para o utilizador e para quem vai investir. Portanto, todas as obras estão sendo executadas neste momento, passaram por um crivo, e este crivo definiu que estas são estradas prioritárias, algumas sendo feitas por empréstimos, que o Estado vai se endividando, mas que o pagamento da respectiva dívida será na base do utilizador-pagador. Portanto, o utilizador vai pagar na dimensão, na proporção que destrói as estradas. Maputo-Catembe, disse bem, um bom exemplo, é uma obra cara que vai ser paga através da cobrança das portagens, e vai dinamizar o desenvolvimento norte-sul, que é uma das perspectivas do Estado moçambicano. E vai trazer para a zona sul de Maputo um melhor crescimento do desenvolvimento do turismo e vai estabelecer a ligação entre os países da África Austral e não só, ligando a cidade do Cabo até o norte da África, através da costa austral da África, passando por Moçambique, passando também pela ponte da Unidade já construída ou pelas projetadas pontes sobre o rio Rovuma, e todas as estradas foram sendo desenvolvidas. Muito obrigada, Engenheiro Mugunho. Eventualmente terão ficado algumas perguntas no ar sobre esta questão. Eu não vou colocá-las, vou deixar para a assistência. E estamos a tocar na questão do financiamento. Dr. Paulo Fumane, nós ouvimos também na apresentação do Engenheiro Francisco Pereira que há certos desafios nesta área do setor de estradas especificamente. Nós vimos que os grandes financiadores são os doadores, os parceiros bilaterais, também o modelo das PPPs existe. Até que ponto, e tendo em conta mais uma vez esta necessidade de incentivar o uso e criar condições para um crescimento inclusivo, até que ponto é que faz sentido pensar num fundo soberano
ou na aplicação das mais-valias para esta área de infraestrutura. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vir cá compartilhar algumas ideias, cumprimentar os distintos presentes. Antes de, se me permitir, antes de tocar na questão de financiamento, gostaria de aclarar um bocadinho quando falamos da ponte Maputo-Catembe do que é que nós estamos a falar. Porque uma obra cara ou não cara, podemos entrar com um pouco mais de detalhe. Quando nós estamos a falar da ponte Maputo-Catembe, nós referimos-nos a uma ponte que vai ligar Maputo ao Distrito Municipal da Catembe, que inclui uma estrada de cerca de 1,6 km que vai sair do prolongamento da Estrada Nacional número 1, que, para fácil referência, é aquela que vai para o Porto e vem até a rotunda 16 de junho. Para fácil referência, sem fazer, passa aqui a publicidade, é a rotunda junto do INCM. Deste ponto, começa um viaduto de cerca de, cerca de 1 km até dentro do porto de Maputo. Temos um vão, a ponte vai ser suspensa, temos um vão de 680 metros, pura e simplesmente o maior vão de ponte suspensa em África, que nos vai levar do cais 5 do Porto de Maputo até à margem, que nós chamamos margem sul, na Catembe. Temos um viaduto que sai daqui, deste ponto da Catembe, até quem conhece, que vai sensivelmente à entrada de Chamiçava na Catembe, igualmente com cerca de pouco mais de 1 km. No total, excluindo a estrada que me referi, só dos viadutos e da ponte do vão, estamos a falar de cerca de 3 km. Daqui começa a estrada, onde termina o viaduto, começa a estrada da Catembe para Ponta Douro, que são cerca de 109 km. Sensivelmente 100 km, no quilómetro 100 desta estrada, quem conhece é mais ou menos na zona de onde nós temos o Centro de Saúde da Ponta Douro, o NOF. Temos um desvio de cerca de 10 km, porque a estrada vai até a fronteira. Temos um desvio de cerca de 10 km que vai até a sede da vila da Ponta Douro. Adicionalmente, temos 63 km de estrada que sai de Bela Vista até Poano. Para completar, nós temos no rol de projetos que estamos a fazer 9 pontos rodoviários e ampliação de 2 passagens ferroviárias. E depois podemos começar se quisermos entrar mais a pormenor, podemos ver e perceber quando nós falamos deste valor, de que é que estamos a falar. Vale a pena aclarar que estamos a falar de todo este conjunto de infraestrutura, 9 pontos e 2 passagens superiores, portanto é a ponte e as estradas. Muito obrigada, Dr. Paulo Fumano, pelo esclarecimento. Está em melhores condições do que ninguém, como PCA da Maputo Sul, para nos explicar bem este projeto. Em relação aos modelos de financiamento, qual é então a sua visão sobre as opções a nível nacional de responder às necessidades mais prementes? A apresentação do engenheiro Francisco Pereira já tocou nas questões fundamentais e vou aqui repetir. A primeira opção é definitivamente o orçamento público, o orçamento do Estado, que todos nós sabemos é insuficiente. E temos parceiros que trazem contribuições, quer em regime de donativos ou não, para ajudar os vários projetos que nós temos em carteira, que o engenheiro Mugunho muito bem fez referência. A tendência, não só de Moçambique, mas é generalizada no mundo, é começar a procurar novas alternativas de financiamento. E no caso particular de infraestruturas, as parcerias público-privadas
E o que o meu colega, a engenheira Atanásio Mugunho, se referiu, o conceito de utilizador-pagador, tem sido a melhor opção. Mas reforçar aqui, que o engenheiro Francisco Pereira também se referiu, que o que o país precisa agora, principalmente, na minha ótica, são créditos concessionais. Os donativos são bem vistos, são bem-vindos, sim, mas face à atual situação, contexto, sem recusar o mérito do donativo, o donativo é sempre boa opção. Boa opção. Gostei do termo do engenheiro Francisco Pereira, que às vezes aparece como a única alternativa. É boa opção. Mas os créditos concessionais têm, em meu ver, são uma boa opção. Mas os financiamentos de infraestrutura, e também foi aqui referido, não é só dinheiro para a construção. Tocou-se na questão da manutenção, e o engenheiro Mugunho falou da conservação, mas eu quero dar um passo atrás. Nós precisamos, quando vamos fazer os nossos projetos, as nossas obras, termos um bom projeto. E um bom projeto tem o seu custo. Por isso, quando nós estamos a pensar no financiamento de infraestruturas, também temos que incluir lá o financiamento para um bom projeto. Depois passamos para a fase da obra. Portanto, resumindo, eu vejo que o orçamento público continua a ser a opção, reconheço o mérito dos donativos, créditos concessionais é uma alternativa viável e complementando com este conceito de utilizador-pagador, que nos leva então à perspectiva das parcerias públicas-privadas, que têm as suas várias vertentes, né? Pode ser a construção e a utilização, pode ser um modelo misto, e eu creio que aqui combinamos, de fato, uma cadeia que vá garantir... Dr. Paulo Fuman, deixe-me insistir neste ponto do utilizador-pagador. Esse modelo é viável, por exemplo, nas zonas rurais, onde existem mais carências. Nós vimos no vídeo que 2 em cada 3 pessoas têm que percorrer uma distância superior a 2 km para chegar a uma via de acesso. Portanto, é lá onde estão as maiores carências. O princípio do utilizador-pagador é adequado a essas zonas? Em meu ver, sim. Agora, a questão é preciso... populações mais carenciadas? Não. Em meu crer, sim, mas é preciso olhar numa perspectiva de que tipo de tarifa estamos a falar. O utilizador-pagador, em meu ver, não significa que ele vai pagar na totalidade o custo de que está a utilizar. Porque mesmo no fator de dizer que não há o almoço grátis, para dizer, estou a passar aqui, eu contribuo ligeiramente para a manutenção. Não preciso de pagar todo o valor em função das características que nós estamos a olhar. E mesmo nessas situações, nós temos que identificar quais são aqueles grupos que, pura e simplesmente, têm que ser isentos de pagamento. Mesmo se vamos falar de contextos em que temos, aparentemente, nós vemos uma cidade que diz, não, aqui temos pessoas com capacidade de pagar. Requer uma estratificação para podermos ver quem pode pagar mais ou quem paga uma tarifa superior, sem, contudo, querer aqui trazer a discussão a questão de subsídios cruzados ou não. Mas é esta contribuição que cada um faz, na totalidade ou não, para a infraestrutura que está a utilizar. Muito obrigada, Dr. Paulo Fuman. Dr. Paulo Varela, ouvimos na apresentação do engenheiro Francisco Pereira as necessidades que são criadas ou que são fruto da necessidade de desenvolver a indústria de gás. Aproveitar talvez a sua presença aqui para percebermos o que é que vai acontecer na zona de Pemba e de Palma, a Galp Energia está presente ali, e qual é que será o papel do setor privado na parte do financiamento, uma vez que será certamente encorajado a participar também na própria execução e no financiamento das infraestruturas. Muito bem, antes de mais quero também agradecer o convite e transmitir o meu cumprimentar a todos os presentes e com os meus colegas de painel. Transmitir também o meu grande apreço por esta iniciativa da SOIC e cumprimentar a SOIC na pessoa do seu presidente e na própria Cristiana, que tem feito um excelente trabalho aqui a organizar na coordenação de todo este projeto do MOSEF, que penso que tem sido um fórum muito interessante e muito importante para refletir e pensar, enfim, de uma forma global, aqui uma série de questões. Em relação à questão concreta, enfim, não entrando diretamente no ponto, queria dar aqui algum enquadramento prévio em relação àquilo que é a minha reflexão sobre
sobre o que é isto de investir e desenvolver infraestruturas em Moçambique, enfim, assento também na minha experiência de 20 anos, ou mais de 2 décadas de trabalhar neste país. Nós, efetivamente, temos aqui uma dicotomia tremenda entre as grandes necessidades, que são facilmente constatáveis por todos, e todo o problema da massa crítica e da viabilidade dos investimentos. E, portanto, isso leva a que haja um permanente gap, uma permanente frustração entre aquilo que nós sentimos que deveria ser feito e aquilo que, por vezes, achamos que está aquém das necessidades. Isso estará com certeza, mas não estará aquém daquilo que é a capacidade de financiamento de muitos desses projetos. E há aqui dois ou três temas que serão muito relevantes para nós tentarmos focar na eficácia e na eficiência de toda a aplicação de capital, porquanto os recursos, obviamente, são escassos. Enfim, são escassos aqui, como são escassos em muitos outros sítios, e, portanto, nós temos que ter uma definição de prioridades extremamente complexa em termos da sua definição e depois da sua implementação. E o projeto de desenvolvimento de gás na bacia do Rovuma, nomeadamente, e vai envolver ou exige uma grande coordenação intergovernamental e intersectorial. E, portanto, eu, enfim, colocaria como primeira nota daquilo que me parece relevante para que nós consigamos que esses projetos se venham efetivamente a materializar, a necessidade de se encontrar mecanismos de coordenação intergovernamental e intersectorial, por forma a que nós possamos fazer convergir toda a cadeia de acontecimentos e de iniciativas legislativas, de iniciativas a nível logístico, das telecomunicações, da energia, das estradas, de forma a que nós possamos efetivamente criar as condições para que o projeto avance. E isso liga claramente com o tema do financiamento, porquanto nós estamos a falar de projetos multigeracionais, projetos que vão estar a ser implementados durante muitos anos, não é um projeto que vai acontecer, não há uma data específica, é evidente que estamos todos focados no momento em que a extração ou a produção do primeiro gás vai acontecer, mas isso será o primeiro ciclo de algo que se vai prolongar por décadas. E nesse contexto, a capacidade das empresas privadas, dos operadores privados, trabalharem em coordenação também é um facto muito relevante para conseguirmos levar a cabo essas infraestruturas em particular, porque, enfim, são investimentos gigantescos, mas mesmo outras de menor dimensão, que acho que é um fator crítico, que é uma sugestão ou uma nota que eu faria relativamente à necessidade de operadores privados se associarem, se criarem veículos comuns por forma a que possam ultrapassar todos os temas associados à eficiência e à rentabilidade dos projetos. Efetivamente, por vezes, o que nós vemos é que quando várias empresas se abalançam por si só tentar construir toda a infraestrutura necessária para viabilizar os seus investimentos, acabam por não ter as economias de escala e não ter, se calhar, as sinergias que permitiriam que, trabalhando em conjunto, esses projetos se materializassem de forma mais rápida, por um lado, e, por outro lado, tivessem uma rentabilidade adequada, o que permitiria a sua sustentabilidade. E esse também é um tema que eu vejo que, por vezes, há algum individualismo, digamos assim, na forma como os projetos são abordados, e estes investimentos na indústria do gás são paradigmáticos de uma outra forma de estar. Portanto, como sabe, todas as empresas trabalham em consórcios alargados, precisamente porque é uma forma de minimizar o risco, é uma forma de ter maiores ganhos de eficiência e é uma forma também de conseguir mobilizar os enormes financiamentos que vão ser necessários de trazer para o país. Portanto, e depois aí, também se me permite, acho que é um aspecto importante, todos os temas associados à estabilidade regulatória, à estabilidade legal, à coordenação, mais uma vez refiro que tem que haver, para evitarmos que se criem dúvidas na fase de execução dos projetos, em que, por vezes, parece que damos 3 ou 4 passos em frente e, de repente, aparece um obstáculo que, se não nos coloca na estaca zero, coloca-nos muito próximo disso. Portanto, tudo isso são temas que são necessários para induzir a necessária confiança, porque nós estamos a falar aqui de empreendimentos que se vão prolongar durante décadas e, portanto, nós temos que ter as condições necessárias, enquanto país, para que a atratividade exista e para que nós tenhamos a noção de que nós estamos a competir à escala global. Nós não estamos... O custo que vier a ser imputado ao gás que será extraído no Rovuma vai competir numa escala global e, portanto, o maior sucesso ou insucesso do projeto estará muito associado à eficiência que nós conseguirmos daí extrair e ao custo a que o gás será produzido.
Dr. Paulo Varela, como é que a indústria de gás vai contribuir para reforçar a mobilidade das pessoas na zona norte do país e reforçar também a ligação aos mercados das populações rurais que não estão necessariamente próximas do projeto de liquefação de gás? Vamos ver, enfim, o projeto de gás penso que, enfim, será uma âncora importante para que um conjunto de infraestruturas se venham a construir naquela região que de outra forma provavelmente não se poderiam construir porque não seria possível mobilizar os recursos financeiros necessários para o efeito. Agora, de per si, enfim, não haverá um impacto direto. Agora, é evidente que estamos aqui a falar, por exemplo, uma estrada a ligar Pemba, Palma ou Mocimboa da Praia, enfim, em boas condições, só vai existir porque vai haver o projeto do gás e, portanto, o projeto do gás terá um efeito de âncora e um efeito catalisador do desenvolvimento das regiões. Agora, eu também penso que a perspectiva, a forma como nós perspectivamos a construção destas infraestruturas não deve ser vista numa lógica monoproduto, ou seja, eu penso que nós não devemos olhar para a construção de uma linha férrea para transportar carvão ou para um porto para exportar cereais, única e exclusivamente. Temos que olhar para isto numa lógica integrada e numa lógica multiproduto, sob pena de ficarmos vulneráveis aos ciclos económicos de cada um dos produtos. E, portanto, seria interessante, e penso que é necessário, perspectivar todo o desenvolvimento de infraestruturas que vão ser feitos na região norte, obviamente tendo o gás como âncora e tendo a extração e a liquefação do gás e a sua exportação como âncora dessa iniciativa, mas será necessário procurar integrar um outro conjunto de atividades, seja de exploração, de extração mineral, seja de algum desenvolvimento agrícola, por forma a que a infraestrutura ou a rentabilidade de tudo aquilo que vier a ser construído não esteja assente apenas em cima de um único produto. Sob pena de acontecer, enfim, o que nós vemos a acontecer aqui em alguns investimentos que ficam com a sua rentabilidade colocada em causa se o ciclo económico relativamente a uma mercadoria em particular tiver, enfim, oscilações que é normal que tenha, não é? Portanto, penso que nós vamos dar mais robustez e mais sustentabilidade àquilo que viermos a fazer se olharmos numa lógica integrada e numa lógica multiproduto e procurarmos sempre ter massa crítica em relação àquilo que fazemos, não estar focados apenas em construir infraestruturas para um produto em particular. Enfim, isso acho que é algo que é importante e que é mais fácil também estar aqui a dizê-lo do que fazê-lo, com certeza, mas eu penso que é algo que deve entrar na equação e naquilo que é a reflexão dos decisores públicos sobre esta matéria. Obrigada, Dr. Paulo Varela. Estamos a tocar aqui no tema dos projetos âncora que ajudam a viabilizar as infraestruturas, o caso do gás, o caso do carvão. Engenheiro Francisco Pereira, na sua apresentação referiu um gap que ainda existe e onde aparentemente não existe uma âncora que possa acelerar o desenvolvimento de infraestrutura, que é na ligação centro-sul. Portanto, sabemos que, em termos de ferrovia, a Beira já está ligada na Cala através da ligação a partir de Moatize. Como é que se vai resolver então e dentro de que horizonte temporal é que se pode esperar que se resolva a questão vertical entre o centro e o sul do país? Bom, em que horizonte temporal não posso dizer rapidamente aqui, mas de facto também as coisas mudam. Hoje, e o engenheiro Paulo Zucula na sua entrevista referiu, hoje, de facto, é difícil viabilizar essa linha centro-sul, porque não há um grande projeto, mas há perspectivas, basta que apareça um destes projetos âncora na área dos recursos minerais, já pode alavancar, como se diz, a linha. Mas uma maneira de ir fazendo as coisas é fazendo as coisas por troços, que vão beneficiar as zonas que esses troços servem e que não se poderá eventualmente fazer uma ligação de 400 ou 500 km, porque o investimento nas linhas férreas é muito pesado, de facto. Se nas estradas já está à volta de $1 milhão, o caminho de ferro é um pouco mais, é superior. E, portanto, é um investimento que exige um retorno, e esse retorno de imediato não existe, mas pode ser equacionado como fazendo por troços, por secções, que vão alimentando e desenvolvendo as áreas por onde eles passam, e numa perspectiva até que apareça um projeto âncora que permita mais rapidamente fazer um grande investimento nessa linha.
Muito obrigada, Engenheiro Francisco Pereira. Eu vou abrir agora a sessão para perguntas e respostas do público. Muito bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, agradecer este convite de poder estar aqui nesta sala magna e poder apreciar aquilo que vai ser o desafio da competitividade, mobilidade e investimentos em Moçambique. Olha, eu só tenho duas coisas para dizer. As outras deixarei para uma outra análise. Se nós queremos falar de investimentos, os nossos investimentos estão na nossa cultura. Tudo o que é necessidade humana está na nossa cultura, o nosso modus vivendi. E onde nós os gurus, vamos buscar as necessidades para a comunidade, necessidades para a sociedade e necessidades para a humanidade. Como é que nós fazemos quando não há necessidades satisfeitas? Por que é que vale construir uma ponte se ela não vai beneficiar a humanidade? Muito obrigado, com licença. Meu nome é Alfredo, sou deputado da Assembleia da República. A minha questão vai para o senhor PCA da Maputo Sul e para o diretor da ANA. A questão mesmo em relação à ponte Maputo-Catembe. Muito bem explicou o senhor PCA de Maputo Sul. É verdade que é uma boa infraestrutura, vai ser bonita, vai ser bom, mas a questão é a opção da ponte Maputo-Catembe em relação às outras infraestruturas, em relação às outras obras, como bem o ministro disse aqui, que é a questão das escolas, dos hospitais, que é a questão, por exemplo, fala-se agora das carteiras. Será que o Estado não poderia ter feito uma outra viabilidade em relação de tanto dinheiro para uma ponte que até agora não se sabe qual é, qual é o escoamento de produtos que aquela ponte vai trazer, para além, talvez, da substituição agora do barco que faz o transporte das pessoas. Pois, se formos a imaginar, se formos a ver a qualidade das escolas que nós temos, a qualidade dos hospitais que nós temos e o dinheiro que é gasto apenas para aquela ponte, pelo que eu vi agora, o dinheiro para a ponte é quase igual ao dinheiro que a ANA precisa para investir nas outras vias. O que isto significa? Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Tânia Tomé, sou economista e diretora de negócios e investimentos da Ecocaia. Eu creio que é extremamente importante, de facto, falar das infraestruturas e da logística no momento em que é um grande desafio para os outros investimentos que estão a ser feitos para fazer a exploração dos nossos recursos naturais. Para dizer que este dilema e este desafio das infraestruturas cria limitações para aquilo que vai ser a nossa competitividade futura e já consegue criar aqui um impacto negativo para aquelas empresas que já estão a fazer a extração e que estão a produzir e que não têm como escoar. Muitas destas empresas aumentaram a sua capacidade produtiva, mas não conseguem, de facto, ter uma forma de responder adequada. Então, é urgente, para não dizer urgentíssimo, que, de facto, essas infraestruturas todas estejam devidamente criadas a tempo de, com a produção, conseguimos escoar. E falo dos terminais para escoar o carvão, falo dos pipelines que são necessários para poder fazer a distribuição do gás. Existe aqui um ponto bastante interessante que foi referenciado acerca da integração e creio que esse é o grande desafio. Como é que nós podemos, e é por aí que eu quero colocar a pergunta, como é que nós podemos na prática criar esta integração entre aquilo que são as nossas necessidades prioritárias dentro do país, com, por exemplo, o Ministério das Finanças, que tem em alguma medida uma relação com a potencial receita que pode vir de mais-valias destes projetos minerais que estão a ser desenvolvidos, e depois, mesmo dentro do próprio Ministério, porque para mim esse é o grande desafio e eu gostaria de perceber alguma coisa mais prática. Eu vou dar um exemplo concreto. Para quem está a fazer a exploração marítima, existem ainda alguns custos que estão dentro da legislação que têm a ver com a exploração do transporte rodoviário.
E, de facto, é preciso fazer uma revisão a essa legislação, porque quem está a fazer a exploração do transporte marítimo não vai pagar um custo do transporte rodoviário. Então, existem algumas questões que têm que ser redefinidas, revisitadas, e eu vou dizer mais ao nível prático. Eu gostaria de perceber qual poderia ser aqui a lógica. Só para terminar, eu gostaria de falar também da infraestrutura do conhecimento. Nós falamos muito na infraestrutura física, e é importante, de facto, mas mesmo para a exploração dos projetos de recursos minerais, nós precisamos de uma plataforma de infraestrutura de conhecimento, onde nós temos o mapeamento do Rovuma ao Maputo, todo o nosso país, para também termos capacidade negocial com as empresas que vêm de fora e que querem fazer a exploração. Então, nós não temos capacidade negocial, e essa capacidade há de vir, portanto, desta infraestrutura de conhecimento que nós, moçambicanos, temos que ter sobre o nosso país, que é para sabermos exatamente como é que vamos negociar, como é que vão ser estabelecidos estes contratos, estas concessões, para, de facto, a gente possa ser sustentável. Muito obrigada, doutora Tânia Tomé. Sobre essa questão da integração, eu gostaria de convidá-la a assistir ao segundo painel, que terá como tema a eficiência logística. O orador principal será o engenheiro Rui Fonseca, e aí o tema da integração estará muito presente. Agora, ficou aqui uma questão claramente pendente, que tem a ver com o projeto da ponte Maputo-Catembe. Dr. Paulo Fumano, eu penso que não se questiona a relevância da existência de uma ponte. Aquilo talvez que as pessoas questionam é: seria possível fazer o mesmo projeto com a mesma função, mas uma ponte mais modesta? Obrigado. Esta ponte já sofreu variações. Já foi uma ponte do estudo de viabilidade de maio de 2011, já foi uma ponte de 900 milhões de dólares. Depois foi necessário fazer ajustes, revisão, e era preciso igualmente garantir que a ponte não vá matar o porto. Portanto, encontrar uma maneira que queremos ter o porto e queremos ter a ponte. Curiosamente, estamos todos a dizer ligação norte-sul. Sul não começa na cidade de Maputo, começa em Ponta Douro. Então, se nós queremos ligar norte a sul, temos que começar a ligar de Ponta Douro até Rio Rovuma. Então, aqui vamos entender. Quanto aos benefícios, ainda bem que concorda comigo, não é? Não há dúvida. Nós todos em Maputo estamos quase a nos acotovelar e precisamos de desenvolver a Catembe. E se nós não temos uma infraestrutura desta dimensão, o desenvolvimento da Catembe vai ficar muito adiado. Só para terminar, sem querer falar de um desenvolvimento do turismo que nós temos em toda essa região até a Ponta Douro. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo Fumano. Engenheiro Francisco Pereira, em relação a uma questão que foi levantada pela doutora Tânia Tomé, que eu penso que terá a ver com o dilema entre a oferta e a procura. E quando se faz a planificação de infraestrutura, como é que se resolve esse dilema? Fazemos a infraestrutura porque existe demanda, ou fazemos e planificamos para despoltar a procura? Muito obrigado. Eu penso que nos nossos países, a maior parte dos países, a infraestrutura deve ir antes, porque eu dou um exemplo talvez elucidativo. Quando discutimos a ponte Armando Guebuza, os parceiros que se propuseram a ajudar exigiram um estudo de viabilidade económico-financeiro e contratou-se uma empresa internacional. E a primeira versão que foi apresentada em 99, é que só daqui a 20 anos, naquela altura, portanto em 2019, havia alguma viabilidade da ponte ser construída. Nós, na altura eu estava nas estradas, não aceitamos aquele resultado e dissemos: nós vamos definir um conjunto de critérios. E definimos, eles disseram: mas só se o Governo aprovar. E levamos um conjunto de critérios que passava inclusivamente uma coisa simples, era a unidade do país, que não existia porque o rio Zambeze dividia o país em duas partes. Mas, para além disso, outros aspectos também de soberania, mas, por exemplo, não se contava no estudo que não haver uma infraestrutura física significava que as pessoas, a partir das 17 horas, não atravessavam, os transportes estavam limitados a um certo horário, porque o batelão não funcionava. Bom, com tudo isto, eles pediram os dados, foram
foram rever o modelo e vieram uma sessão como esta dizer que, não, afinal, a ponte é viável nos próximos 5 anos. E aconteceu. De facto, a ponte começou e acabou. E para dizer o seguinte, o tráfego, desde o seu início, foi inaugurado, se não estou em 2008, agora cresceu 400%. Ninguém poderia imaginar antes que isso ia acontecer. Portanto, nos nossos países, a infraestrutura tem que ir à frente porque ela resolve problemas que, de facto, não existindo, nem sequer as pessoas que fazem os estudos conseguem equacionar. Então, eu acho que aqui a infraestrutura tem que estar, embora responda a uma certa demanda potencial, ela não pode estar vinculada exclusivamente aos modelos clássicos dos estudos de viabilidade. Obrigada, Engenheiro Francisco Pereira. Foi também levantada uma questão interessante sobre a infraestrutura de conhecimento. Eu não sei se nós temos aqui na sala o Sr. Diretor Nacional de Estudos e Projetos do Ministério dos Transportes e Comunicações, o Dr. Ambrósio Citói, que vai ser orador por sinal também no segundo painel. Dr. Ambrósio, não sei se gostaria de, sobre esta questão da infraestrutura de conhecimento, falar aqui um pouco sobre o que é que está a ser desenvolvido nesse sentido. Portanto, o mapeamento espacial. Bom dia a todos. Agradecer a esta pergunta que foi lançada para a plateia. Dizer que o governo adota as parcerias público-privadas como um mecanismo para garantir a construção desta infraestrutura de conhecimento. Ou seja, nas parcerias público-privadas, o governo olha primeiro para a transferência de conhecimento. Este é o primeiro pilar que se olha nas parcerias público-privadas. Ou seja, esses recursos naturais, o carvão, o gás, áreas pesadas, com a sua utilização, elas esgotam. Mas o conhecimento, quanto mais utilizado, ela desenvolve. Portanto, nas parcerias público-privadas, o que nós mais olhamos como primeiro pilar, de facto, é a construção deste conhecimento ou a transferência de conhecimento. Para garantir esta transferência de conhecimento, nós utilizamos uma plataforma, que é a plataforma de mapeamento espacial, onde o país procura identificar onde que se encontram, onde que se localizam as potencialidades do país. E, por forma a capitalizar estes potenciais do país, verificar em cada pequena porção do país qual é a infraestrutura de transporte que deve ser colocada para garantir a mobilidade ou o escoamento deste mesmo potencial. Para dizer que não é necessário que seja uma estrada para transportar o carvão, talvez seja uma linha férrea, talvez seja necessário um aeroporto para garantir o escoamento de uma carga potencial, que seja uma carga fresca para chegar a Japão a tempo e hora. Portanto, é necessário que as especificidades de cada zona sejam claramente conhecidas e bem mapeadas com base nessa informação geográfica que permite esta plataforma de conhecimento e que permite, ao mesmo tempo, a garantia de construção de infraestruturas necessárias e adequadas para aquele determinado local. Penso que, por enquanto, para não esgotar as questões da próxima Exatamente, plenária. Dr. Ambrósio Citói, muito obrigada e continuamos com o tema no segundo painel. Eu vou abrir para mais uma ronda de perguntas da plateia. O meu nome é Augusto Macedo Pinto, advogado com escritório na Beira. Eu gostaria de colocar aos palestrantes, aos oradores, se por acaso, considerando a dimensão do país, não é? Cerca de 3.000 quilómetros, se as atuais infraestruturas e particularmente as localizadas em Maputo, na Beira e em Nacala, se acham que estão em condições ao desafio, num prazo curto, responder às necessidades, quer dos investidores nacionais e estrangeiros, quer ao mercado que também nessas regiões geográficas e também os países vizinhos pelos quais são servidos têm uma adequada resposta.
porque, digamos, a percepção que me chega é que não têm realmente. Sabemos que o país, portanto, ao longo dos vários anos, antes, ainda no regime colonial, portanto, passou por uma guerra, a seguir, portanto, à independência passou por outra guerra, e eu recordo aqui, por exemplo, a sensação que tive quando, em novembro de 2008, cheguei no comboio que saiu da Beira para Marromeu, a alegria que foi ao longo do percurso, quer a nível das populações, quer a nível das possibilidades acrescidas de transporte também de mercadorias que surgiram. Mas o facto é que o país tem uma característica que se calhar não vai ao encontro dos manuais teóricos destas atividades. Quer dizer, penso que o trabalho que fez a SOICO, ir ao local, ir ao norte e ao centro do país, colher, portanto, algumas imagens, são um apanágio disso. Quer dizer, portanto, como é que se pretende resolver num prazo curto a procura, quer do investidor, quer do mercado, quer das populações, quer dos países vizinhos? Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Macedo Pinto. Eu penso que temos aqui uma questão deste lado. Talvez para tentar esclarecer aqui uma pergunta que veio do nosso lado aqui da plateia sobre a ponte da Catembe. O Porto de Maputo e o Porto de Durban complementam-se. Vários projetos foram por água abaixo no setor de transporte rodoviário por causa das nossas estradas. Se olharem para aquilo que a N4 é hoje, está congestionada. Temos centenas e centenas de caminhões a entrarem para o Porto de Maputo todos os dias. E todos aqueles que usam a N4 podem ver que há uma fila de caminhões para poderem entrar no Porto. A ponte da Catembe, quando foi desenhada e discutida, nós no setor de transporte rodoviário vimos como uma alternativa muito significante para o transporte rodoviário de mercadorias. As pessoas deviam primeiro saber o que é que custa a um transportador trazer ou levar um contentor para a África do Sul ou para Durban, digamos assim. Para levarmos um contentor de Durban para Maputo, passamos pela Suazilândia. E esse transportador é obrigado na Suazilândia a fazer um depósito do valor daquela mercadoria até atravessar a fronteira. Semanas depois é que vai reaver o dinheiro. Portanto, houve muita discussão para esta ponte. Não estou a ver o questionamento neste momento se esta ponte é viável ou não. Mas devo dizer aqui, com toda a franqueza, que o Porto de Maputo e o Porto de Durban, com o congestionamento que tem o Porto de Durban, nós só saímos a ganhar aqui em Maputo. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Rogério Manuel, Presidente da Confederação das Associações Económicas Empresariais. Vamos assim fechar este painel. Antes de fechar, gostaria de deixar um agradecimento especial ao Sr. Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos por ter dignificado a nossa sessão com a sua presença e agradecer também desde já a Sua Excelência, o Ministro dos Transportes e Comunicações, que já se juntou aqui a nós nesta sala. Assim, passo para o painel, para a última ronda de intervenções e aqui, honrando o espírito do MOSEF, eu gostaria de pedir aos nossos convidados que deixassem aqui uma proposta concreta para o setor de infraestrutura e logística. Engenheiro Atanásio Mugunho, comece por si. Primeira e grande recomendação vai para o envolvimento de todos no desenvolvimento e na conservação de infraestruturas. Se cada um de nós fizer a sua parte no desenvolvimento e na conservação de infraestruturas, naturalmente iremos conservar e preservar as infraestruturas por muito mais tempo. Há espaço para todos os níveis de investimentos.
para pequenas empresas, grandes empresas. Algumas vão investir para o sistema de concepção, construção, operação e devolução. Os que são ainda principiantes poderão investir para os sistemas de operação e devolução. Portanto, vamos todos abraçar o sistema de infraestruturas de transporte, naturalmente olhando o Estado, nós como Estado, para um desenvolvimento holístico. Muito obrigado. Muito obrigada, engenheiro Atanásio Mugunha. Dr. Paulo Fumano. Muito obrigado, Cristina. Eu recomendo ou sou de sugerir que precisamos de melhorar a nossa planificação multissetorial. Quando nós olhamos para uma infraestrutura, devemos ter em consideração desde a parte as outras infraestruturas que nós vamos precisar, como é o caso, por exemplo, de infraestrutura de telecomunicações, de água, de eletricidade, incluindo a parte soft, a parte não rígida, a parte de educacional. Portanto, eu acho que precisamos começar a planificar cada vez mais e mais integrado. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo Fumano. Dr. Paulo Varela. Bem, eu antes de ir exatamente a esse ponto, queria só reforçar aqui um aspecto que já aqui foi dito, de que efetivamente eu estou convencido que a oferta tem que preceder a procura. E eu estive muitos anos ligado à atividade das telecomunicações e nós tivemos operações que desenvolvemos, nomeadamente a TV Cabo, que estiveram a perder dinheiro, digamos assim, que os projetos não eram autossustentáveis, na Beira, em Tete, em Pemba, precisamente porque olhámos para esses investimentos numa lógica de longo prazo e numa lógica em que alguma subsidiação cruzada permitirá que, de forma consolidada, nós possamos desenvolver projetos fora de Maputo, tendo em consideração que a massa crítica, obviamente, está essencialmente em Maputo. Devo dizer que a própria Galp, neste momento, também tem investimentos logísticos em logística, em combustível e armazenagem de combustíveis que está a desenvolver na Beira e na Matola, precisamente numa lógica de médio e longo prazo. E, portanto, essa seria a recomendação essencial que eu deixaria quando nós olhamos para investimentos de grande dimensão e de natureza infraestruturante em Moçambique, temos claramente que olhar numa lógica de médio e longo prazo e numa lógica em que, com certeza, que a procura neste momento não estará lá, sob pena de nós se fizermos investimentos dimensionados para a procura atual ou que se perspectiva no curto prazo, serão sempre subdimensionados, não terão economias de escala e não terão a rentabilidade e a sustentabilidade necessárias. Portanto, enfim, a minha recomendação seria essa e penso que é isso que nós temos feito nas várias organizações por onde tenho passado, que é olhar para Moçambique numa lógica de médio e longo prazo, com confiança e com entusiasmo, por forma a que possamos vir a fazer as coisas com a dimensão certa, não para hoje, mas para daqui a 20 anos. Obrigada, Dr. Paulo Varela. Engenheiro Francisco Pereira. Eu referenciava 2 pontos. Primeiro, acho que o reforço da nossa capacidade de gestão e supervisão, porque são investimentos nas infraestruturas sempre de grande dimensão. Qualquer falha tem grandes prejuízos. E o segundo ponto era a manutenção. De facto, acho que temos que olhar melhor e mais para a manutenção, porque senão o investimento entra em ruína prematura e isso é um grande prejuízo para o país. Muito obrigada, engenheiro Francisco Pereira, e peço um forte aplauso para o nosso painel.